Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para tratar do livro Coragem. Nessa reunião à distância, mas que é cheia de carinho e de amor e de muitas reflexões. Hoje, o capítulo é o capítulo 43, que se chama Corpo e Alma. O capítulo diz assim: atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Eu achei curioso que veio esse capítulo para mim essa semana, porque essa semana meu marido, Gustavo, me mandou um trabalho que fala da importância da espiritualidade na cura do câncer de próstata. Um estudo que foi feito e que muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido agora, né? Mostrando a ligação entre o nosso corpo e a nossa espiritualidade. Então, foram avaliadas, por exemplo, as questões de como aqueles indivíduos se sentiam, como que eles expressam o significado e o propósito das suas vidas, a abordagem da própria espiritualidade como resiliência para enfrentar aquele momento de doença, a importância da espiritualidade para lidar com a depressão, com a angústia, com a ansiedade, com o medo. E eu acho que isso mostra uma evolução da nossa medicina, né, a caminho da cura física, mas da ligação dessa cura física com o nosso espírito. Então o texto diz assim: procura odontólogos distintos para tratamento dentário, quer dizer, vai ao dentista para cuidar dos dentes. Mas você precisa, urge ao mesmo tempo, aprimorar a sua palavra, a fim de que o verbo não nos faça azorrague na boca, quer dizer, que a boca não fale, né? Mateus já dizia que a boca fala daquilo que está cheio o coração, então é preciso, já falamos daqui, inclusive foi um capítulo meu desse mesmo livro, falando da importância da gente avaliar e medir aquilo que a gente fala. Consulta oculistas, quer dizer, oftalmologistas e otorrinos, para retirar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. Aqui ele fala, você vai ao otorrino e ao oftalmo para cuidar dos olhos e do coração, mas precisa também aprender a ouvir as pessoas, precisa também aprender a ver construtivamente, para que o mal não destrua aquilo de bom que você plantou. A Joana de Ângeles, ela dizia que a arte de ouvir é também ciência de ajudar, porque saber ouvir também é ajudar, é uma forma de caridade para com as pessoas, né? E quando fala em ver construtivamente, eu fiquei pensando na palavra construtivismo, né? Porque se fala tanto na educação construtivista. O que é uma coisa construtivista? O que é ver construtivamente? O que é construtivista é aquilo que serve para construir, que é positivo, que é eficaz do ponto de vista prático. Então, se eu preciso ver construtivamente, eu preciso ver com os olhos do bem. Eu preciso ver de maneira positiva, de maneira que os meus olhos enxerguem maneiras a edificar, a construir, a melhorar aquilo que eu abri os olhos para enxergar. Por isso que quando se fala em crítica construtiva, precisa tomar muito cuidado, né? Porque se a crítica precisa ser feita, que ela seja feita com cuidado, né? Se colocando no lugar do outro, para sentir aquilo que o outro sentiria, para sentir você aquilo que o outro está sentindo, né? Delimitando o alvo daquela crítica, de modo que ela seja de fato construtiva, de que dela surja alguma coisa positiva, né? Construtiva. E aí o texto continua: buscas o ortopedista para socorro dos pés quando eles estão desajustados. Olha, é imperioso, quer dizer, é preciso
igualmente orientar os seus passos na direção do bem. Engraçado, quando eu li esse texto, e aí a advogada que mora em mim pensou também, ela lembrou de um texto quando a gente fala em administração de empresas, que ela fala assim, que quando você administra bem uma empresa, você orquestra, eu tinha lido isso, orquestra as etapas que compõem o processo administrativo, que são planejamento, organização, direção e controle. Eu achei a palavra orquestrar perfeita, porque é orquestrar o nosso corpo, no sentido de fazer uma música mesmo, para fazer com que os nossos passos sejam analisados, pensados na direção daquilo que a gente acredita, na direção do bem. Então é preciso ter planejamento, é preciso ter organização, é preciso ter direção e é preciso ter controle, de modo que o nosso corpo esteja orquestrado no bem. O texto continua. Solicitas amparo ao cardiologista para sanar os desacertos do campo circulatório. Ora, de igual modo, é preciso sublimar os impulsos do seu coração. Ora, se você vai orquestrar o seu corpo, orquestre também os impulsos do seu coração. Componha os instrumentos da sua orquestra de modo que o seu coração tenha batidas musicais, que ele bata de maneira positiva, construtiva. Tá vendo como as coisas elas se relacionam? Ora, se você contrata o serviço especializado de costureiras e alfaiates para cuidar da tua apresentação pessoal, quer dizer, para você estar sempre bem vestido e bem arrumado, você também precisa cuidar com o mesmo afinco daquilo que você fala, das suas expressões e da maneira que você trata as pessoas. O traquejo com as pessoas, né? A importância dos pequenos gestos de educação e gentileza. O texto continua. O zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos problemas da alma e aquilo que a gente propõe para construir a nossa própria felicidade. Então, liquidar manifestações de cólera ou de falta de educação, de rudeza, de crueldade, de impertinência, precisa de muito trabalho e controle de educação. Eu me lembrei, falando, só para terminar aqui, da Dora Encontre. A Dora Encontre é uma jornalista e ela é espírita. E ela escreveu um livro que se chama A Educação Segundo o Espiritismo. E aí é justamente isso. E tem um trecho desse livro que fala o seguinte, eu gostaria de terminar a palestrinha de hoje com esse texto. Que esse texto fala assim, a educação espírita. Existem 3 perspectivas sobre as quais se pode falar em educação espírita. E certo que elas acabam se unificando num só conceito. Um aspecto deriva do outro e forma uma visão única. Espiritismo como educação. A essência do espiritismo é a educação, ao contrário de outras correntes religiosas. A doutrina espírita pretende promover a evolução do homem e esta evolução é um processo pedagógico. A educação do espírito é o cerne da proposta espírita. Se o espiritismo é uma síntese cultural que abrange todas as áreas do conhecimento, olha só, nós falamos aqui de medicina e nós falamos aqui de direito, né? Seu ponto de unificação é justamente a pedagogia. Não foi à toa que Kardec tenha sido educador e tenha recebido a influência do Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores de todos os tempos. Melhor compreende o espiritismo quem o compreende pedagogicamente. Então, quando a gente está falando de educação, a gente está falando sim de orquestrar o nosso corpo, os nossos movimentos, os nossos pensamentos em direção do bem, em direção àquilo que o espiritismo prega. Acho que é esse o tema de hoje. A alma e o corpo, sempre interligados, e o corpo servindo muito para a evolução dessa alma, não é mesmo? Boa noite a todos, um grande beijo, até a próxima.